Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e quero nesse vídeo fazer uma espécie de subsídio, um comentário em breve da lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí. Para começar, a gente vai ver o textuário que diz assim: Assim edificamos um muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo de número 6. A verdade prática vai dizer-nos: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Olha que palavra linda aplicar aos nossos dias. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Esdras, capítulo 4, verso 7, verso 9, verso 11 ao 13, verso 15, 16 e do 21 ao 24. A nossa introdução vai dizer assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, gente, para começar, a gente vai estar falando aqui nessa lição um pouquinho da oposição enfrentada aí pelos judeus lá com os seus inimigos, a saber, os samaritanos, que se colocaram como inimigos de Israel durante o período em que eles estavam reedificando, construindo a cidade e, por conseguinte, é claro, o templo também na cidade. E é interessante notarmos uma coisa a princípio, gente. O momento em que estava acontecendo. Porque quando nós olhamos para o capítulo lá 3, que foi da lição passada, lembrando que essa lição ela é um link, ela está ligada à lição anterior, ela é continuidade da lição anterior. Por quê? Porque na lição anterior nós vimos que Israel estava agora, após retornar do cativeiro, reconstruindo, a princípio lá, o altar. Então, um período ali, o sétimo mês, voltado para a festa dos tabernáculos. Então, eles edificam o altar e no altar reedificado, levantado, reconstruído, eles passam então a oferecer ali holocaustos. Então, isso alegra muito o povo volta a ofertar, a adorar, essa questão da adoração, mas ainda há um processo. Por quê? Porque o templo não havia sido ainda reconstruído, havia ruínas lá no templo. Então, eles, a partir do capítulo 4, agora que a gente está vendo, eles passam então a trabalhar a reconstrução do templo. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. E durante essa reconstrução houve oposição. Então, é o que a gente vai tentar trabalhar dentro dessa lição, entender como é que isso muitas vezes acaba impactando nas nossas vidas, como o adversário diversas vezes se levanta, para tentar frear, parar a obra de Deus, e a gente precisa estar atento e vigilante quanto a isso. Porque, então, nesse caso aqui, a gente viu o finalzinho, somente esperava o momento de iniciar a edificação do templo. Então, tudo já estava, ou seja, o altar pronto, e agora era a hora, eles sentiram que era o momento de reconstruir o templo, mas houve aí essa adversidade, essa dificuldade, essa barreira para impedir esse crescimento. Vamos ver então o primeiro tópico que diz assim: os alicerces do templo são lançados. Então, vamos lá. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro, da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então, gente, vamos lá. Eles agora de posse do material para construir, para reconstruir lá, para reedificar o templo. Então, nesse momento agora, eles lançam, fazem toda a medida, toda a estrutura, todo o alicerce está pronto, está preparado. Então, eles enxergam agora, uma vez que o alicerce está preparado, é o momento de construir o templo. Então, a gente precisa parar para falar alguma coisa a respeito disso aqui, gente. Primeiro passo, a gente precisa analisar os alicerces. A gente vai falar de templo aqui, e nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a força do templo não está muitas vezes na estrutura, no que tange a parte externa, como a gente costuma ver aí, o edifício erguido, mas a base, a sustentação, o que mantém realmente esse edifício de pé. Então a gente vai falar sobre construção, então é bom falar sobre esse alicerce aqui dentro desse slide, uma vez proposto isso aqui pela lição. Então a gente precisa entender o seguinte: qual é a nossa base? A gente precisa trabalhar primeiro a nossa base. A nossa base deve ser a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, se fortalecer, adoração, jejum, oração, consagração. Nós precisamos, é claro, entender que uma vez templo, nossa base precisa estar sempre forte. Então a gente às vezes acaba cuidando muito do templo no que tange só a estrutura, no que tange só a parte externa, o exterior do templo, por assim dizer, e acaba esquecendo a base, o alicerce. Tá? A gente olha muito para o prédio,
para a construção em cima, mas esquece da base do alicerce. A gente precisa entender isso aí. Então, o meu alicerce, o seu alicerce, o nosso alicerce é a Bíblia Sagrada, é a genuína adoração ao Senhor, é o jejum, é a consagração, tem a vida com Deus, é um devocional. Então, muitos estão deixando de lado questões primordiais como essa, essenciais, básicas como essa. Há quem esteja se voltando a Deus somente com medo da pandemia. Ainda assim, né, dependendo do motivo, o importante é voltar-se a Deus, mas que esse retorno a Deus, que essa busca por Deus seja algo genuíno, algo real, algo natural, algo essencial. A gente precisa entender isso aqui, tá? Muitos estão preocupados mais com essa questão aí do auxílio emergencial, ou seja, aquilo que é para agora, e esquece do auxílio essencial, que é para sempre. Deus é nosso auxílio essencial. E você sabe quando eu estou falando de dinheiro, né? Eu usei esse termo aí mais para... Tá? Ok? Esse dinheiro é bem-vindo. Quem está precisando nesse momento agora de dificuldade, então que venha mais auxílio aí para ajudar as pessoas. Mas a ideia aqui, não estou falando, eu usei esse termo, então alguém pode estar assistindo esse vídeo e querer linkar uma coisa do governo, não estou falando disso não. Estou dizendo que Deus não é o nosso auxílio emergencial, só na hora que a gente precisa, não. Deus é todo instante, Ele é essencial. O nosso base, nosso alicerce. Continuando aqui então, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então, gente, o povo começou a cantar e se alegrar só de ver a base pronta. Olha que maravilha. Só de ver o alicerce. Não tinha uma parede do templo levantada ainda. Não tinha uma coluna de pé ainda. Mas o alicerce estava pronto, a base. Então, olha que coisa linda. O povo viu aquilo e se alegrou. O povo ficou feliz demais só de ver a base. Então, gente, a nossa alegria deve começar aí na base, no alicerce. A gente deve se alegrar a todo instante em saber que nós estamos alicerçados em um fundamento chamado Cristo Jesus, uma pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Tá? Olha que coisa linda. Então a gente deve se alegrar nisso, se alegrar na Bíblia, se alegrar na oração, se alegrar em poder jejuar, em servir a Deus, em poder orar, louvar, um louvor genuíno, não muita coisa esquisita que a gente está vendo aí, mas um louvor realmente, não uma espécie de coisas para degladiar, brigar, bater, se exaltar demais, não. E esses negócios não sei, faz sucesso, não sei porquê, mas vamos lá. Então a tendência é que o povo se alegrou com a base. Continuando aqui. A reedificação do templo. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. E ele faz conforme a palavra de Deus. Olha que coisa linda, né? Jesus Cristo lá com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Aí Jesus perguntou, quem dizeis, né, os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem que o povo aí está dizendo que eu sou? Aí uns ficam, João Batista, Elias, aquele negócio meio assim, meio estranho. Parecia que os discípulos não estavam muito certos, não. Aí Pedro, naquele momento, está ali olhando, eles estão olhando, e Jesus fala, tá, e vós? Quem dizeis que eu sou? Ou seja, traduzindo, né, parafraseando. Quando vocês passam por aí, o povo fala que eu sou quem para vocês? Pergunta, uns falam que você é Elias, tal, João Batista, uns profetas. Mas quando eles falam isso, o que vocês dizem? Qual é a resposta de vocês para ele? É isso que Jesus está falando aqui. Qual é a resposta que vocês dão quando o povo às vezes indaga quem é que eu seja? Vocês dizem o que para o povo? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Então ele falou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foste carne e sangue que te revelaste, mas sim meu Pai que está no céu. Te digo que tu és Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a questão é entender isso aqui. Cristo é quem edifica a igreja e também é o alicerce, como diz sobre essa pedra, lembrando disso, né? Talvez você já esteja cansado de ouvir isso, mas é necessário que ainda pessoas que confundam isso. Jesus Cristo diz que te digo que tu és Pedro, Petros, e a palavra Petros ali do grego é fragmento, pedaço de rocha, pedaço extraído de uma rocha, mas sobre esta pedra, Petra do grego, rocha. Então ele está dizendo para Pedro, te digo que tu é um pedacinho de pedra, tirado da rocha, e sobre a rocha, eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então Cristo está edificando a igreja. Ele é o construtor, ele é o edificador. Mas ele também é a base, ele edifica a igreja sobre ele. Olha que coisa linda. Cristo é a base da igreja, a palavra de Deus, Cristo é o verbo encarnado, a palavra, o logos de Deus, a palavra, e sobre ele mesmo a igreja é edificada. Então a igreja não é edificada sobre nada além, ou ninguém além de Cristo. Mas você vai ler coisas ligadas sobre a edificação, base dos apóstolos, tal, vai ver a cidade santa lá, sobre... A ideia quer dizer que ainda assim,
que Cristo é a base central, ele quem segura os apóstolos ali, pedras, os profetas iniciais, aquele começo, aquelas pedras que a gente bota mais forte em cima já de uma base que já é forte, e a partir daí a igreja construída. Então a base é essa, a gente entender que Cristo é alicerce. E eles estão agora reconstruindo o templo, lá no contexto aqui do slide, lá em Esdras. Mas o Espírito Santo ele quer salientar isso em nós, que Jesus ele quer edificar, ele quer construir. Nós precisamos entender isso. Tá? E assim como o adversário se opôs a Israel, o samaritano, também o inimigo se opõe a essa edificação. Mas Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é quem? A igreja. A genuína igreja, a verdadeira igreja de Deus. Não estou falando de placa denominacional nenhuma aqui. A igreja de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Então vamos ver o segundo tópico aí. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então lá a gente viu que uma vez feita a base, agora vão começar a levantar as paredes, coluna e tal. Mas nesse momento, quando eles estão prestes a fazer isso, após a base estar pronta, ocorre uma oposição. Vamos ver essa oposição aí. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Então, gente, vai começar. Eles vão dizer que os moradores, eles vão construir lá, eles estão para construir, deixa eu voltar para ficar uma coisa. Eles estão por construir lá o templo, iniciar essa construção, fazem o alicerce. Só que quando eles vão pôr ali os primeiros tijolos, ou montar as primeiras colunas, a estrutura para fazer o templo, nesse momento os moradores da terra começam a se opor. Quem são os moradores da terra? Aqueles que estavam ali, restando do lado do povo chamado samaritano. Se você analisar segundo o rei 17, a gente vai ver lá que o rei da Síria levou o povo lá para a terra dele, as 10 tribos, e ele põe um povo dele lá, ele faz uma mescla, ele pega alguns povos escravos lá, vassalos da Síria, e põe dentre esses 5 povos para morar dentro da terra lá de Samaria. E aí há uma mescla, esse povo que entra lá, que não tem sangue hebreu, não descende de Abraão diretamente, esse povo agora começa a se misturar, e vão casando-se com mulheres lá, dos hebreus e homens, aqueles casamentos mistos, aquela coisa toda acontecendo, aí nasce um povo misto. Esse povo recebe a alcunha de samaritanos, é um povo misto, não eram realmente judeus de sangue, né? Então havia essa mistura, né? Eram tidos pelos judeus como bastardos, né? Havia essa mistura. Então esse povo é chamado também, além de samaritano, de povo da terra. Então esse povo agora passa a se opor, que a gente está vendo aqui, ó, né? A gente vê que no Reino do Norte lá, essas pessoas, eles eram uma mescla que vieram de fora, trazidos, e que se misturaram com os que estavam dentro da terra, realmente com os que tinham sangue lá de judeu, hebreu, e acabou criando um povo misto chamado os samaritanos. E esse povo passou a ter a sua própria adoração, criaram o seu próprio templo, se desvincularam da lei, observaram algumas coisas, abraçaram a chamada Torá, né, o Pentateuco, mas não de maneira clara, genuína, e para piorar o negócio, eles não vieram das terras estranhas, mas não abandonaram suas crenças, não abandonaram seus deuses. Então esse povo era um povo que implantou lá o sincretismo religioso dentro de Israel. Eles adoravam o Deus de Israel. Alguém pode dizer, está dizendo, mas o samaritano adorava a Deus. A Bíblia fala, tá, mas o problema é que eles não é só que eles adoravam a Deus. A questão é que eles adoravam eles também adoravam a Deus. Em que sentido? É que eles adoravam vários deuses e o Deus de Israel junto. Então era um povo idólatra. Então o Deus de Israel para eles era só mais um dos muitos deuses que eles adoravam. Não era o Deus, como é o caso lá de Judá, o Deus genuíno, o Deus verdadeiro, mas era era mais um dos, tá? Deus. É claro que Judá também errou, pecou, falhou, mas a ideia é entender isso, porque essa briga, porque essa questão. É claro que Judá agora está voltando do cativeiro, está voltando um povo com uma mente já madura, tá? Não idólatra mais, mas os samaritanos ainda continuavam com essa mescla, essa adoração estranha, esquisita aí, o que gerou problemas. O problema é que a gente muitas vezes olha para os samaritanos só focado no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vê, anos se passaram, mas aqui ainda, na reconstrução do templo, a coisa ainda estava muito verde, tá? Estava no início, tá? Estava muito no começo. Então essa guerra era maior, essa briga era ferrenha entre eles. Continuando aqui então, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra o judeu. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, olha que coisa interessante. Os samaritanos primeiro chegaram lá, né? Os judeus estão, Zorobabel ali, os Jesus estão
reconstruindo, faz a base, o alicerce. Agora vão partir para as paredes construir o templo. Quando eles começam a construir o templo, eu já disse isso aqui, os samaritanos meio que se levantam, mas não se levantam contra diretamente. Eles tentam meio que fingir que querem ajudar. Eles tentam dizer, olha, podemos ajudar vocês. Mas os judeus, conhecendo o coração dos samaritanos, a intenção por trás da atitude deles, decidiram negar essa ajuda. Não queremos. Né? Abriram mão, não queremos que vocês nos ajudem. Então, por isso, eles agora se apresentaram mais ferreamente. Agora a oposição foi maior, aumentou a oposição. Então, eles tentaram muitas coisas para parar. Dentre essas coisas, eles compraram, né, foram lá na corte, ali, enviaram dinheiro, compraram pessoas da corte para tentar fazer o rei parar a obra. Enviaram carta lá para o rei, né? Uma das coisas que eles fizeram foi enviar uma carta para o rei a fim de parar e frear essa obra. E eles acabaram, né, infelizmente, em determinado tempo, conseguindo parar essa obra. Então, e a obra acabou parando aí por quase 15 anos por causa dessa investida dos samaritanos. A gente entender isso aqui, gente. Existem aí pessoas, infelizmente a gente precisa falar, instituições, entidades que tentam de diversas formas usadas pelo inimigo parar a obra de Deus, frear a obra de Deus, parar o ministério, né, das pessoas que realmente estão fazendo a vontade de Deus. Perceba que os samaritanos tinham um pouco de sangue lá dos hebreus, então tem gente às vezes dentro do nosso meio se dizendo passar por cristão, por servo de Deus, que estão tentando, usados pelo inimigo, usados pelo diabo, frear e parar a obra do Senhor, mas em nome de Jesus não vão conseguir, para a glória de Deus. Vamos lá. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Então, o que aconteceu com isso aqui? Antes de passar para o slide, próximo slide. É entender que essa resistência, né, essa dificuldade, essas acusações, nessa carta a qual eles acusaram, acabou fazendo com que o rei lá, não conhecendo o Deus de Israel, acabou cedendo e, infelizmente, a obra teve que parar. Como eu disse aqui, né? Quem diga aí a história, cerca de 15 anos a obra ficou parada por causa dessas investidas dos samaritanos. Então, quem sabe eu estou falando para alguém nesse momento agora que parou devido ao ataque de alguém, uma calúnia, alguma coisa dita. Em nome de Jesus, querido, não leve essas coisas em conta. Ore a Deus, peça a Deus, busque força. A gente vai ver aqui que Israel acabou meio que não entendendo o que Deus queria fazer naquele momento. Então vamos ver lá. Como explicar então essa falta aí de resistência da parte dos judeus? Vamos tentar entender. Por que eles não foram mais além? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. O primeiro ponto é esse. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Então o rei lá, o maior, Ciro, tudo começou em Ciro. Dele partiu o decreto, a ordem, a liberação, as condições para a obra dar início, para o retorno do povo. Mas depois enviaram a carta, com o passar do tempo lá, enviaram a carta e autoridades inferiores, menores, acabaram cedendo. Então a gente precisa entender isso aqui. Olha que coisa interessante, gente. O primeiro passo que Israel deveria ter dado, quando houve a investida, é realmente levantar um clamor, porque diversas vezes Israel fez isso e Deus atendeu. Então o povo foi lá e deveria ter ido, primeiro passo, né? Vamos tentar pegar a sequência aqui no slide. Eles deveriam ter reivindicado seu direito diante do rei, não fizeram. Aí nós vamos ver o segundo passo, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. É claro que talvez você lendo isso aqui possa discordar e dizer que o primeiro passo deveria ser o segundo o primeiro. Por isso que eu estou colocando os dois slides aqui, porque eu tenho certeza que possivelmente alguém vai dizer, não, antes de ter ido ao rei, deveria ter buscado a Deus. Tá? Mas independente, eu estou trabalhando com uma lição e a lição traz uma ordem, eu estou tentando seguir a ordem da lição. Mas o ideal é a gente recorrer a Deus, a fim de que Deus nos dê força e direção, sabedoria para lidar lá com o rei quando a gente for procurar ele. Tá? Eu acredito assim. Então vamos falar aqui. Então o primeiro passo, segundo a lição, deveria ter buscado lá o rei, procurado, falado, indagado, mostrado realmente que não havia nada de errado e que a culpa vinha dos opositores, né, dos algozes, mas não fizeram. Aí, segundo a lição, o segundo passo aqui, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica em exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Então, primeiro passo, gente. Aí a ordem, como que você quiser colocar aí, eu colocaria a ordem do 2 na frente do 1. Primeiro passo, gente, tá difícil? Busca a Deus, fala com Deus. Senhor, não aguento mais, Senhor, tá complicado. Senhor, é muita investida, Senhor, é muita luta contra mim, Senhor, é muita calúnia. Deus, me orienta. E se for o caso de uma pessoa específica que estiver contra você, ou pessoas específicas, situações específicas, antes de ir lá falar, indagar, até mesmo se desculpar, o que é que seja, né? Se defender,
primeiro fale com Deus, a fim de que Deus crie uma situação lá boa, melhor, até mesmo para te acalmar, para que você não vá lá e não piore ainda mais a situação. Porque tem pessoas que sabem que a gente não está errado, levantam calúnias, e se a gente agir com nervoso, né, sem cautela, a gente acaba indo lá falando o que não queria falar, no calor da emoção ali, e acaba piorando. Aí sim é que a gente se coloca numa situação difícil. Então a gente deve refrear muito a língua e saber agir para não piorar na situação. Ok? Vamos lá. Vamos ver outro tópico aí, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então a gente viu lá isso aí. Poderiam ter falado aí, segundo a lição, com o rei e também buscado a Deus. E não o fizeram. Né? Então que a gente não caia nesse erro aí. Então a gente vai ver aqui agora essa reação deles aí, dos samaritanos, quando os judeus cessaram a obra. Então, o que a gente viu que infelizmente, gente, os samaritanos conseguiram, ainda que por um certo tempo, determinado tempo, conseguiram lá frear aquela obra. Levantaram calúnias, difamaram e fizeram coisas terríveis e acabaram conseguindo realizar o desejo deles. E como é que eles ficaram com isso, vendo essa situação? A tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando. Aí a pergunta é, e agora? Onde estava o seu Deus? Então o povo ficou naquele negócio, né? Quando viu que a obra parou, tristeza. Então tem muita gente que... Lembrando que isso aqui, gente, é claro que é um contexto lá, eu tenho que trabalhar com contexto lá, mas hoje, muitas vezes quando um templo é fechado, não quer dizer que a igreja foi fechada não, tá? Parou o templo, a construção do templo. 15 anos sem templo. Mas o templo do Espírito somos nós. Tá? Não estou dizendo aí, não estou influenciando ninguém a se tornar um desigrejado. Agora estão até mudando, vocês perceberam aí que não estou mais falando de desigrejado, não. Eles viram que o negócio ficou pesado, o negócio de desigrejado. Desigrejado é fora da igreja, está saindo da igreja. Então, para dizer que ainda é igreja, estão se chamando de destemplados. Agora são os destemplados, aquela pessoa que é igreja em casa e não vai ao templo, mas é igreja. Tá? E uma outra hora, de repente, a gente até grava um vídeo só para falar desse negócio aí. Então, quem sabe esteja algum destemplado assistindo essa lição aí, tá? Mas isso aqui, o fato de eu estar dizendo aqui que só parou a construção do templo físico, mas que o povo de Deus aqui é o templo, não estou com isso incentivando ninguém a ficar em casa e parar de ir para a igreja, não. Pelo amor de Deus, tá? Pelo contrário, vamos nos reunir, a gente precisa se reunir. Ou você realiza os batismos aí na sua casa mesmo, só sua família que se batiza aí, quando alguém se converte, realiza, não sei se é no banheiro, no chuveiro, onde você faz isso aí, numa banheira que você tem aí, a ceia, você mesmo que serve a ceia para a sua família, um serve para o outro, como é que é o negócio aí, não sei como é que você faz aí, tá? E deixa eu te perguntar, o destemplado, seus filhos devolvem o dízimo para você, como é que é isso aí? 10% fica na sua mão, na mesada dos meninos, a esposa dá o dízimo para você, como é que você controla esse negócio aí? Como é que você faz esse processo aí? Então, gente, tem muita coisa estranha aí, tá? Então, quando os destemplados querem se reunir num lugar, eles não alugam um lugar também, dinheiro, templo, não tem um dízimo, então é destemplado para algumas coisas, para outras não, ou desigrejado, como você quiser falar. Tem esse negócio, eu não engoli essa história ainda não, esse negócio de desigrejado, negócio de destemplado. Vai dar pano para manga aí. Vamos continuar aqui então. Então a ideia é entender isso aqui, gente. Eles ficaram tristes. Houve essa tristeza entre os judeus ao verem que os inimigos lá, estavam tripudiando, estavam lá sorrindo porque conseguiram frear a obra. Então, gente, ainda que todos os templos no Brasil se fechem, você é templo do Espírito Santo de Deus, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu só não posso dizer, gente, e deixa eu falar isso aqui, se eu disser que eu sou a igreja, não. Eu não sou a igreja, porque eu nunca vi um texto na Bíblia dizer que eu sou a igreja. Os textos nos mostram que eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. A igreja não é uma pessoa. Eu não posso ficar aqui em casa gravando vídeo no YouTube e falar com você, eu sou a igreja, você é a igreja. Não. Nós, quando é individual, não é igreja. Quando se junta, aí sim. Então nós somos igreja, tá? Eu sou templo do Espírito, você é templo do Espírito, mas nós somos a igreja de Cristo Jesus. Tá? Então uma pessoa sozinha gravando, eu sou a igreja. Eu não concordo também com esse negócio, não. Eu não bloqueei comentário, não. Se sentir de comentar alguma coisa aí, se quiser dar um dislike, meu querido, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer é falar a verdade. Então, eu sou a igreja? Não. Nós somos igreja. Eu sou templo do Espírito? Sim. Você é templo do Espírito? Sim. Mas, ok? O ponto é entender isso aí. Voltando aqui para a lição, né? Para eu não me perder, é entender que os inimigos estavam tripudiando, alegre, mas pelo tempo ter parado a construção do templo. Tá? Mas o povo de Deus ainda estava lá firme, pronto para a peleja. Então, ainda que você tenha sido, se ache ou se encontre vencido por alguma circunstância, busque a Deus força para vencer isso aí em nome de Jesus.
A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, né? Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Então, gente, lá no arraial dos judeus, tristeza, gente, fizemos o altar, gente, construímos, tá lindo o altar, tá maravilhoso, essa base está muito forte pro templo, tá uma benção. Agora que a gente ia levantar as paredes, eu não acredito que fizeram, e pararam, ó, gente, e a tristeza tomou conta, o choro. E lá no Samaritano, festa, bebida, alegria, né? E esses camaradas, os conselheiros, que se contrataram os conselheiros mentirosos aí, fajuto, deve ter dado uma propina da forte para esse povo. E alegria, alegria. Só que tem um detalhe, gente. Lembra de Asaf? Salmo 73, fica aí para sua e para minha reflexão. Asaf triste, ele disse, meus pés quase desviaram, quase vacilaram, quase que eu saí da presença de Deus e ver os ímpios prosperando tanto. Aí Deus foi lá, quando ele chegou no santuário, Deus, deixa eu te mostrar, Asaf, a diferença aqui do justo e do ímpio, o que me serve e o que não serve. Você está olhando hoje, o agora, o presente. Deixa eu te mostrar o futuro aqui. Quem sabe você está olhando só o presente, você está sofrendo, é crente, serve a Deus, está passando aperto com essa pandemia, a situação agravou ainda mais para você, desemprego, quem sabe alguém doente, não tem uma renda aí, algo para ajudar, está passando um aperto grande. Mas, querido, essa luta é aqui na terra, mas no céu, Colossenses 3, pensai nas coisas de cima. Amém? Vamos ver esse momento difícil aí, ainda que seja difícil, como um momento da gente buscar ainda mais a Deus e entender que pandemia é aqui embaixo, lá é glória, doença é aqui embaixo, lá é vitória, sofrimento é aqui embaixo, lá é bênção. Glória, há um lugar melhor para nós, céu, há uma situação melhor para nós, a glória de Deus, estar com Deus, ver a Cristo como Ele é, a face do Senhor, que maravilha, gente. Agora, os ímpios, ei meu Deus, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço, só que não vos conheço. Então, querido, para de ficar invejando o ímpio, para de ficar invejando aquele que não teme a Deus, para de ficar invejando aquele que não quer nada com Deus. Lembrando que a palavra ímpio é uma palavra pesada, né? É alguém que é contrário, avesso. Tem pessoa que não é cristã, não serve a Deus, mas não é uma pessoa tão má. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não se encontrar com Cristo, um encontro genuíno, essa pessoa ainda com todo esse coração bom que ela tem, mas infelizmente eu tenho que falar a verdade aqui, não posso mentir, é perdição. Então a tendência é isso aqui, entender que o ímpio lá, muitas vezes aquela pessoa contrária a Deus, aquela pessoa que tá lá prosperando, crescendo, mas sem Deus, se distanciando de Deus, tem um destino diferente. Então a alegria do samaritano duraria pouco, como realmente pouco durou. O templo foi construído. Ainda com toda a oposição, a obra foi concluída. Vamos lá então. 3. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram para a continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O problema está aqui, gente. O problema está no desânimo. Tem gente que às vezes está passando uma luta ferrenha, uma dificuldade, mas está lutando, está batalhando, está pelejando, está correndo atrás. E como diz o outro, é de fé em fé, buscando, rompendo em fé, correndo atrás, orando a Deus, dizendo, Senhor, não me entregue a situação, não aceito, e vão lá e tal. Ok, eu tenho certeza que quando digo não aceito, eu estou dizendo assim, coisa contrária à sua obra, não tem como aceitar realmente. E tal, não estou dizendo que crente que eu determino, pelo amor de Deus, crente. Vamos lá então entender isso aqui, que o problema é que os judeus desanimaram. Esse povo parou, esfriou, e por isso se estenderam esses 15 anos, porque eles não foram mais lá tentar lutar e acabou esse tempo estendendo. Então você, meu querido, não pare agora, não cesse, não desanime, não se entregue, tá? Não abandone o Senhor, tá? Ah, mas eu estou cansado desse sistema aí, Fernando Aquino. Você está por fora. Esse sistema aí onde as pessoas só querem construir templo, crescer, comer, engordar. Tempo de pandemia, tem lugares que eu não estou vendo ninguém ajudar, só pedindo mais. Eu ligo a TV, ainda tem gente lá pedindo dinheiro, sacrifício, oferta, dinheiro. Ainda assim, que você veja esse povo todo assim, não pare, não desanime, não faça disso um motivo para você parar. Ah, eu estou cansado desse sistema religioso que o Brasil está, o evangelho, como está sendo pregado no Brasil, o evangelho não é genuíno, o sistema religioso, tá? A religião no Brasil, eu estou cansado disso, Fernando, aqui, não quero sair fora disso. Que ele não se torna um desegrejado, um destemplado, porque pessoas estão falhando, caindo, errando. Cristo nunca errou, nunca falhou e nunca falhará. Apegue-se a Cristo, fé em Deus, problema todo lugar tem. É claro que quando a gente descobre um negócio, estou dizendo assim para você também, se descobrir um negócio errado onde você está reunindo aí, quem sabe de repente um adultério, um pastor, não estou falando para você ficar debaixo do jugo de uma pessoa que está toda no pecado, não, você entendeu? Estou
Estou dizendo o seguinte, problema com dificuldade financeira e outros problemas, perdão, isso acontece, mas vamos continuar. Não desanime, por favor, em nome de Jesus. Conclusão aí. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Então tá aí, gente, o desânimo. O diabo usa o desânimo para frear, para brecar, para parar, para estagnar, para encostar, para estacionar, enclausurar a obra. Mas em nome de Jesus estamos animados, força, fé. Anima-se, reanima, busca força em Deus, tá? Olha que coisa maravilhosa. Deus é poderoso para nos abençoar e nos guardar. Tá aí mais uma aula. E que Deus em Cristo fale melhor o coração de vocês. Muita coisa era para ser dita, eu tenho certeza. O tempo, quem sabe, não foi hábil para isso. A gente sempre tenta, procura, sempre que possível, fazer um vídeo não tão extenso, uma coisa mais direta, mais objetiva, mais clara. Que afim, até com essa complicação, hoje ninguém está com tanto tempo de ficar horas, muitas vezes vendo alguma coisa, está complicado, muitas afazeres, muita coisa a fazer, mas está aí mais uma aula, sentindo um desejo, gente, eu vou dizer isso aqui sempre, nos contactar, eis aí o nosso contato, tá? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima aula, em nome de Jesus, amém.